Olá e seja muito bem-vindo a mais uma edição de Beyond. Estamos na Quinta da Bela Vista, no Funchal, para mais uma conversa com uma empreendedora desta feita ligada à área da linguística. Vamos perceber, afinal, do que é que se trata quando falamos de língua online. Ariana de Sousa, muito bem-vinda a esta edição. É um prazer contar com a sua participação. A Ariana, que é natural da Venezuela, embora com raízes portuguesas. Como é que foi esse início de vida num país com muitas diferenças para Portugal, para a Madeira, mas ao mesmo tempo com uma ligação muito grande? Pois, foi realmente um bocadinho difícil deixar o meu país, que é onde eu nasci, cresci e me formei, e tomar a decisão de voltar para a terra dos meus avós. Eu que já conhecia a Madeira, nós tínhamos vindo bastantes vezes de férias, e até já falava língua, porque os meus pais tinham feito a questão de que eu não perdesse a herança, tinha já estado a estudar português desde pequena, mas quando cheguei, obviamente, nós temos o português das aulas e vamos agora o português no uso profissional. E foi aí com que eu deparei-me realmente que ainda precisava melhorar o meu português, precisava perceber como é que ia adaptar o meu português, que também tinha um sotaque um bocadinho mais brasileiro do que realmente português, então tínhamos umas construções diferentes, um vocabulário diferente, e foi aí eu sinto que eu senti que precisávamos de que surgisse uma ideia como língua online. Língua Online, então, que é uma plataforma, um website que permite, de facto, a aprendizagem linguística. De que forma é que havia esta necessidade? Ok. Pois, por exemplo, vou colocar um exemplo bastante simples. Quando o meu pai chegou cá, ele tinha feito um curso de chefe lá na Venezuela. E a ideia era vir, inicialmente, a dar os primeiros passos nessa área. E para continuar o que era a experiência que ele estava a fazer na Venezuela, certo? Quando ele chegou e eu vi o meu pai sentado na mesa de jantar a escrever o vocabulário. E era uma questão muito simples, mas que não está em nenhum livro. Ou seja, nós não temos um livro que pegamos e olha, isto é o vocabulário de restauração para... E porquê? Porque tinha muitas questões que eram específicas da área. Então o meu pai estava aí à procura e tal, porque ele sabia em espanhol, mas já não sabia em português. Portanto, o que era necessário que ele soubesse em português para a área, ele precisava estudar de uma forma rápida. Então fiquei com essa ideia de que nós precisávamos focar-nos nas pessoas que precisavam aprender o português no contexto profissional. E foi aí que surgiu a ideia de apoiar as descendentes que estão a voltar para Portugal com 2 cursos. O primeiro, o vocabulário de português na área da restauração, que é um vocabulário com tudo, desde os utensílios até os equipamentos, o nome dos alimentos, tudo o que eles precisam está no curso. E há um preço que fosse acessível, que é outra questão. Nem todo mundo vem com as mesmas condições e, portanto, um valor que fosse só representativo, simbólico para manter a plataforma, mas que pudesse talvez chegar a transformar vidas, que uma pessoa pudesse encontrar e melhorar o seu percurso em Portugal através da língua. Já voltamos à língua online, vamos olhar agora o percurso universitário. Sim. É um percurso também ele intimamente ligado a esta área funcional da linguística. Está a cursar um mestrado em linguística da Universidade da Madeira. Também imagino porque essa necessidade aguçou também o gosto por esta vertente, certo? Exatamente. Eu sempre gostei das línguas. O português foi a minha segunda língua, o espanhol é a minha língua materna e também falo o inglês. Agora, continuo com o italiano, portanto, eu sempre estou a aprender uma nova língua e sempre gostei. Quando cheguei cá e deparei-me com que aquilo que estava à procura não existia ou não existia da forma que eu estava realmente, o que eu precisava, decidi então, olha, vou estudar então na Universidade de Linguística. Foi até uma recomendação de uma das professoras. Por que não estudas o mestrado em Linguística? Tu és das áreas das línguas e da humanidades, eu estudei jornalismo. Portanto, era natural que eu continuasse por esse caminho. E então, sim, decidi-me a estudar o mestrado em Linguística e foi a partir de estar a estudar o mestrado em Linguística que realmente disse, é possível criar uma plataforma que permita às pessoas aprender a língua de forma prática e personalizada, para aquilo que eles precisam realmente.
A questão do português e do espanhol é sempre anacrónica. Há quem diga que são línguas irmãs, há quem diga que não percebem uma língua nem outra. Enfim, quem é que tem afinal mais dificuldades? São aqueles que falam espanhol a aprender o português ou são os portugueses que pensam que falam muito bem espanhol, mas na realidade falam o portunhol? É uma excelente pergunta. Eu não tenho a resposta certa, não posso dizer, olha, garantidamente para uma pessoa que fala espanhol é mais difícil aprender português. Não posso dizer porquê, porque cada pessoa é diferente. Obviamente tem pessoas que têm muitas mais facilidades com as línguas, portanto não é, ou tem facilidade, por exemplo, com a pronúncia, são pessoas muito auditivas, então a pronúncia torna-se mais fácil. E eu sinto realmente que existe, na minha opinião, uma maior dificuldade para as pessoas que sabem ou que falam espanhol aprender o português. Porquê? Nós temos palavras que são falsos amigos, que são palavras que são exatamente iguais ou muito parecidas e não, o significado não tem nada a ver. E temos palavras que escrevem-se igual. Pode trocar algum acento, alguma questão, mas a escritura é a mesma. E a pronúncia é completamente diferente. Por exemplo, o caso de polícia. Em espanhol seria policia. Policia. Portanto, a pronúncia faz com que a palavra seja difícil e é aí onde nós então temos o portunhol, que as pessoas a tentar, que fica no meio, ou seja, a metade português, a metade espanhol e tentam aí no meio chegar a um consenso, mas é um bocadinho complicado. Até porque nesse exemplo, polícia em português é o ato, é portanto a atividade do polícia, que Exato. policia, não é? Neste caso, olhando agora para a língua online, como é que nós podemos descrever esta plataforma? Ou seja, quem chega até à vossa página, o que é que encontra, como é que a pode utilizar e já agora, que custos prováveis é que pode ter? Portanto, a língua online é uma plataforma. Surgiu porque eu tinha aquela necessidade, mas a ideia foi confrontar o que estava a acontecer com os professores de forma online. Quando eu comecei a ideia de que fossem as aulas online, o primeiro feedback foi: mas não gosto porque nós temos aquela questão das senhas. O professor não aceita, ficamos à porta, espera. Temos um link, eu não consigo, não sei. E aquela situação toda, já o estudante ia predisposto a que a aula Corresse mal. corresse mal. Já 10 minutos de espera, um link não funcionava, não chegava. Então eu fiquei, ok, não é isso que eu quero. Eu quero que a aula seja completamente online, sim, mas eu quero que esteja tudo dentro da plataforma. Ou seja, o que os estudantes podem esperar da língua online é ter o seu espaço privado, todos. Ou seja, imaginemos, temos um estudante que está a entrar novo. A equipe cria para ele um espaço que é privado, entre ele e o professor. Ele tem nesse espaço os ficheiros para ele, por exemplo, se é preciso descarregar. O acesso à aula também é feito desde a plataforma, ou seja, ela já está integrada com o Zoom. Portanto, ele não precisa de senhas, não precisa, tudo funciona desde a plataforma. Se ele tem que fazer uma TPC, por exemplo, que os professores costumam colocar, ele também faz desde a plataforma e envia para o professor desde a plataforma. Tudo gira em volta de que o aluno não precise outra coisa que não seja estar na plataforma e à vontade de estudar. Falamos obviamente de uma startup, o processo de aceleração foi tendo aqui diferentes pontos. Começamos se calhar por olhar aqui e já voltamos às características da plataforma, nestas diferentes etapas que foram sendo vencidas e aproveitadas. Foi uma das vencedoras da edição de 2020 do Madeira Acceleration Program. Como é que foi esta experiência e como é que aconteceu? Sim. Quando surgiu a ideia, eu decidi participar na Startup, que é o programa que está a se referir, e realmente era só uma ideia. Eu participei, apresentei a ideia, fui selecionada para ficar na incubadora durante 6 meses e foi a partir daí que realmente comecei a desenvolver a ideia, ou seja, nós na Startup recebemos apoio dos mentorings, dos coachings, também como fui uma das vencedoras recebi uma bolsa de apoio também que ajudou bastante no caso do software, de tudo que eu precisava experimentar e do site, e sempre tínhamos o apoio, por exemplo, não era só dos mentores e do coaching, mas também dos nossos próprios colegas, e isso é uma questão que eu gostava de destacar. Por exemplo, na mesa do lado, um dos outros vencedores também era da Venezuela,
E ele apoiou-me muito. Por acaso, era engenheiro em sistemas, então quando eu tinha uma dúvida que eu não sabia muito bem, ia ao lado e então como é que se faz isto? E então ele dizia, não, vamos dar uma voltinha assim isto. E também a situação de nós termos os outros colegas a dar o feedback, ou seja, nós sempre estávamos em apresentação constante, olha, eu tenho uma ideia, nós fazíamos a apresentação, o pitch, e depois recebíamos, e porquê que não fazes isto? Ou porquê que não apresentas desta forma? Ou seja, nós termos esse ambiente faz com que uma ideia realmente cresça. Olhamos também aqui um outro programa que foi lançado pela Embaixada Americana, foi uma das selecionadas para esta iniciativa. Do que é que falamos e como é que foi essa experiência? Pois, foi muito emocionante. Foi a primeira edição da Academy for Women Entrepreneurs, da AUA, Portugal. E eles receberam imensas pessoas, imensos empreendedores e um dos projetos selecionados para estar incubado durante esse tempo foi a Língua Online. Foi uma experiência também espetacular. Claro, já foi um bocadinho mais diferente porque foi online. Portanto, nós tínhamos aquelas sessões de coaching, mas era tudo online. Mas também, ou seja, o que eu destaco sempre é que nestes ambientes de empreendedores, os outros sempre querem ajudar, ou seja, sempre querem dar o feedback, o input, como que podemos melhorar, ou seja, gosto da tua ideia, por que não fazes isto? E esse ambiente é que realmente permite que uma ideia volta a ser, cresça. E falar uma vez mais sobre a plataforma, falava eu há pouco da questão dos custos, estamos a falar de uma plataforma acessível. Para termos uma ideia, a título de exemplo, quanto é que pode ficar uma formação específica numa determinada língua? Ok, por exemplo, nós temos aqueles cursos de vocabulários, nós temos agora para venda só o da restauração, nós vamos ter, já estamos a finalizar o da construção civil, que são duas áreas que as pessoas encontram trabalho muito mais rápido, realmente são as áreas que têm muita saída. Esse curso, por exemplo, custa 20 euros, portanto é um curso que eles aprendem tudo o que precisam saber do vocabulário e é realmente um custo bastante simbólico. Depois nós temos as aulas que são privadas com os professores, temos as aulas grupais, as aulas privadas que é só o estudante e o aluno têm um custo, neste momento que temos uma promoção, tem um custo de 10 aulas, 185 euros. Portanto, temos recebido um feedback ótimo das aulas privadas, as pessoas realmente, o que nós mais temos são estudantes a estudarem aulas privadas e é precisamente por isso, o preço é competitivo e é só mesmo eles e o professor, portanto a experiência é completamente diferente. Falar numa startup ou em qualquer empresa é falar em investimento. Que investimento é que foi necessário fazer? Falávamos há pouco da questão da bolsa e que investimento falta fazer? Faltam muitas coisas. A ideia é que a língua online cresça, agora neste momento estamos com português e espanhol, porque detectamos a necessidade do espanhol no aspecto profissional, sobretudo para pessoas da Europa, mas o investimento que nós fizemos foi além da bolsa que nós recebemos. Eu não queria entrar muito em números, mas foi investimento pessoal. Até o momento, obviamente, se nós pensarmos nos expandir, realmente vamos precisar de um certo investimento, mas eu sinto que temos que estar step by step, ou seja, não adiantar ainda, não estamos neste momento ainda à procura de investimento. Com capitais próprios conseguimos até o momento financiar a língua online e vai continuar a ser assim, até o momento que nós realmente, digamos, já estamos preparados para nos expandir, para crescer, para ser, talvez, estar em outros países. Línguas que podem ser encontradas na língua online. Imagino que o português seja o prato forte, mas que outras línguas podemos encontrar e que estão previstas? Ok, neste momento estão previstas que estejam também incluídas o inglês, o alemão e o italiano. Primeiramente será o inglês, ok? Neste momento só temos o português e o espanhol. E até quando surgiu a língua online, e é um bocadinho engraçado, eu só tinha pensado no português. Chegou uma colega do programa de Start e me disse: tenho uma colega que quer aprender espanhol. Tu és da área da linguística, porquê é que não tentas? Eu estava assim, mas não sei, a língua online é só português, mas tenta. E comecei com aquela pessoa, só daquela estudante já trouxe 3 estudantes mais de espanhol, portanto, uma questão que eu não estava aí à procura foi crescendo. E agora temos recebido muitas pessoas a escrever a língua online por causa do inglês. Portanto, como é a mesma plataforma, conseguimos nos expandir, mas temos que ter os professores. E a melhor forma de nos despedirmos é, por exemplo, em espanhol,
deixar uma mensagem de motivação para quem chega, não é? Porque aqueles que vêm, por exemplo, da Venezuela, e sabemos que a realidade na Venezuela nos últimos anos tem sido dura para quem lá está, e nós vamos acompanhando porque os portugueses continuam a ser uma fatia muito grande da população. Olhando para a câmara que está aqui junto de mim, que mensagem é que gostaria de deixar a esses que pensam, por exemplo, vir para a Madeira ou para o continente em espanhol? En español. Em espanhol. Ok. Me gustaría decirles que todo es posible. Crean que todo es posible porque lo es. Si ustedes tienen una idea y la llevan hasta el final, lo pueden lograr. No escuchen a las personas que dicen que emigrar es difícil. Emigrar obviamente es difícil, pero tiene sus cosas buenas. Y Madeira es un sitio que a mí me ha recibido con los brazos abiertos, que yo les recomiendo y que de verdad les digo, no tengan miedo, vengan, sigan su idea y van a lograr grandes cosas. Y si necesitan algo, están comenzando, no saben portugués, vayan a Lingua Online que nosotros los vamos a estar ayudando. Y bueno, el tema de costo después le damos la vuelta. Lo importante es poderlos ayudar a ustedes. E que bom é que nós próprios conseguimos compreender, não é? É ótimo, nesse sentido, sim. Compreender é muito fácil, agora nós falarmos, nós trocarmos para o português já é um bocadinho mais difícil. Ariana, foi um gosto contar consigo nesta entrevista, muito sucesso para a Língua Online e quem sabe no futuro voltamos a falar já com uma dimensão muito maior da estrutura. Gostava imenso, realmente o ambiente foi super agradável, a equipa tem sido fantástico e a entrevista também tem sido ótima, portanto, quando quiserem, estamos de volta. Muito obrigado então e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Quanto a si, já sabe que temos encontro marcado dentro de uma semana. A entrevista completa pode ser lida na On Startups Magazine. Fique bem, até lá.